Eu sempre soube que não era feito para viver entre homens comuns. Aos 40 anos, carrego nas costas mais cicatrizes que recordações doces, mais silêncio que palavras desnecessárias. Dizem por aí que sou perigoso, que vivo como um lobo nas montanhas do norte, longe de tudo e de todos. E talvez tenham razão. Talvez eu seja mesmo uma fera que aprendeu a andar ereto, mas que nunca domou completamente o animal que vive dentro de si. Meu nome é Marcos, e está a história de como encontrei minha salvação no lugar mais improvável. Nos olhos verdes de uma donzela que jamais havia sido tocada por homem algum. Vivi sozinho por tanto tempo que esqueci como era acordar ao lado de alguém. Minha cabana, construída com minhas próprias mãos no alto da montanha, era meu santuário e minha prisão. Caçava para sobreviver, forjava minhas próprias ferramentas, e quando o inverno chegava, passava meses sem ver uma alma viva. Era assim que eu gostava. Era assim que eu precisava que fosse. Mas o destino, ele tem seus próprios planos para nós. Certa manhã de outono, quando as folhas começavam a dourar e o ar cortante anunciava o inverno, senti uma inquietação estranha no peito. Não era fome, não era frio. Era algo diferente, primitivo, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não havia compreendido. Desci a montanha pela primeira vez em 2 anos, seguindo uma trilha que me levaria à vila no vale. Não sei o que me impulsionava. Talvez fosse a necessidade de provisões para o inverno, talvez fosse algo mais profundo, mais visceral. Quando cheguei à praça central, com minha barba espessa e roupas de couro gastas pelo tempo, senti todos os olhares se voltarem para mim. Homens recuaram instintivamente, mulheres seguraram suas crianças mais perto. Eu era o estranho, o selvagem, aquele sobre quem contavam histórias para assustar os pequenos. E então eu a vi. Ela estava junto ao poço, com um vestido azul simples que realçava cada curva de seu corpo jovem. Cabelos castanhos claros presos em uma trança solta, pele clara como a neve recém-caída, e quando ergueu os olhos na minha direção, senti meu mundo parar completamente. Eram verdes como as folhas da floresta em primavera, imensos e puros, carregados de uma inocência que me fez sentir como o mais selvagem dos predadores. Ela não fugiu. Enquanto todos os outros me evitavam, ela me encarou com curiosidade, sem medo, apenas com uma doçura que perfurou meu peito como uma lança bem afiada. Caminhei até ela com passos lentos e firmes, cada movimento calculado, como um lobo se aproximando de sua presa. Mas eu não queria machucá-la. Eu queria protegê-la, possuí-la, fazê-la minha de uma forma que jamais havia sentido antes. Parei a poucos metros dela, e o mundo ao nosso redor pareceu silenciar. Podia sentir o cheiro da pele dela, doce e limpo, misturado com o perfume de lavanda que ela usava. Meu corpo reagiu imediatamente, o sangue correndo mais quente pelas veias, os músculos se tensionando com uma necessidade primitiva. Qual é seu nome? Perguntei, minha voz saindo mais rouca que o normal, áspera como o atrito da madeira seca. Helena, ela respondeu, baixando ligeiramente o olhar, as bochechas corando de um rosa suave que me fez querer tocar sua pele só para sentir o calor. Helena. O nome ecoou em minha mente como um mantra. Helena seria minha. Eu sabia disso com a mesma certeza com que sabia que o sol nasceria no dia seguinte. Eu sou Marcos, disse, dando um passo à frente. Ela não recuou. E vim aqui hoje porque era para te encontrar. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, mas não havia medo ali, apenas surpresa. Uma surpresa misturada com algo mais profundo, algo que fez meu peito se contrair de uma forma desconhecida. Você tem pai? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Em vilas pequenas, todos conhecem a história de todos. Sim, João, o ferreiro. Então vou falar com ele. Amanhã, ao pôr do sol, voltarei para buscar minha resposta. Ela abriu a boca como se fosse protestar, mas eu já estava me afastando. Não podia ficar mais tempo ali, não sem correr o risco de fazer algo que assustasse a doçura que vi em seus olhos. Voltei para a montanha com o coração batendo como um tambor de guerra, já sabendo que aquela seria a noite mais longa da minha vida. Deitado em minha cama de peles, fitei o teto de madeira enquanto o rosto de Helena dançava em minha mente.
Nunca havia sentido nada parecido. Desejo. Sim, eu conhecia bem. Mas aquilo era diferente. Era possessão, proteção, uma necessidade tão profunda que doía fisicamente. Queria ela nua em meus braços, gemendo meu nome, mas também queria acordar todos os dias pelo resto da vida vendo aqueles olhos verdes se abrirem para mim. Queria brigar por ela, matar por ela se necessário. Queria que ela carregasse meus filhos e envelhecesse ao meu lado. No dia seguinte, desci a montanha novamente, mas desta vez montado em meu cavalo negro. Parei em frente à casa do ferreiro quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. João saiu para me receber, um homem pequeno e grisalho que me encarou com uma mistura de respeito e apreensão. Vim falar sobre sua filha, disse sem rodeios. Eu sei, ele respondeu, limpando as mãos sujas de fuligem num pano velho. Helena me contou. Você realmente quer se casar com ela? Não quero. Preciso. Ela será minha esposa. O ferreiro me estudou por um longo momento, seus olhos pequenos tentando ler algo em meu rosto. Helena nunca saiu desta vila. É inocente. Pura. Se você a machucar. Se eu a machucar, você pode me matar com suas próprias mãos. Interrompi, minha voz carregada de uma sinceridade brutal. Mas não vou machucá-la. Vou adorá-la como ela merece. Nesse momento, Helena apareceu na porta. Usava um vestido branco simples, o cabelo solto caindo como uma cascata sobre os ombros. Estava ainda mais bela que na véspera, se isso fosse possível. Caminhou até nós com passos lentos, os olhos fixos nos meus. Pai, disse suavemente, já decidi. O coração disparou no meu peito. Por um segundo terrível, pensei que ela fosse me rejeitar, que toda aquela certeza primitiva não passasse de ilusão de um homem solitário demais. E qual é sua decisão? Perguntou o pai, embora pelos nossos olhares já soubesse a resposta. Vou com ele, Helena disse, nunca desviando o olhar do meu. Mas quero saber uma coisa primeiro. Marcos. O que serei para você? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Aproximei-me dela até sentir seu perfume, até ver as pequenas sardas em seu nariz, até perceber como seus lábios tremiam ligeiramente. Você será tudo, respondi com a voz baixa, íntima, só para ela. Será a mulher que aquece minha cama e meu coração. Será a mãe dos meus filhos e a dona dos meus dias. Será minha fraqueza e minha força. Será minha, Helena, de todas as formas que uma mulher pode ser de um homem. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas não eram de tristeza. Ela estendeu a mão para mim, pequena e delicada comparada à minha, calejada e marcada por anos de trabalho duro. Então me leve para casa, disse simplesmente. O trajeto até minha cabana foi uma tortura doce. Helena ia sentada na garupa do cavalo, seus braços envolvendo minha cintura, o corpo delicado colado às minhas costas. A cada movimento do animal, ela se pressionava contra mim, e eu podia sentir a curva de seus seios através da minha camisa, o calor de suas coxas contra as minhas. Minha ereção era dolorosa, pulsante, mas eu me controlava. Ela era virgem, pura, e merecia ser tratada com cuidado. Quando chegamos à cabana, ajudei-a a descer, segurando-a pela cintura talvez um segundo a mais que o necessário. Ela corou, mas não se afastou. É aqui que você vive? Perguntou, observando a construção de madeira resistente cercada por pinheiros altos. É aqui que nós vamos viver, corrigi, abrindo a porta pesada. Helena entrou devagar, seus olhos curiosos percorrendo cada detalhe. A lareira acesa, a cama grande coberta de peles, a mesa que eu havia esculpido com minhas próprias mãos, as armas penduradas na parede. Tudo muito masculino, muito bruto, muito eu. Você está com medo? Perguntei, tirando meu casaco de couro e revelando a camisa de linho que moldava meu peito largo. Ela hesitou antes de responder. Não é medo. É expectativa. A palavra me fez sorrir, o primeiro sorriso genuíno que eu dava em anos. Aproximei-me dela devagar, como faria com um animal ferido que precisasse de cuidados. Parei quando estava perto o suficiente para tocar,
mas mantive as mãos ao lado do corpo. Helena, disse seu nome como uma carícia, eu não vou te forçar a nada. Se você quiser tempo, terá. Se quiser ir embora, pode ir. Mas se decidir ficar, saiba que será minha em todos os sentidos. Ela engoliu seco, o movimento delicado da garganta me hipnotizando. Eu nunca estive com um homem. Eu sei. E vou ser o único. Para sempre. A possessividade na minha voz a fez tremer, mas não de medo. Era desejo, eu podia ver nos seus olhos, sentir no ar entre nós. Ela me queria tanto quanto eu a queria. Onde vou dormir? Perguntou, embora seus olhos já estivessem fixos na minha cama. Comigo. Quando você estiver pronta. Aquela primeira noite foi um teste de autocontrole que quase me matou. Preparei uma cama improvisada perto da lareira para ela, enquanto eu ficava na minha cama habitual. Mas o quarto não era grande, e eu podia ouvir cada movimento dela, cada suspiro, cada vez que se virava inquieta entre os lençóis. Por volta da meia-noite, uma tempestade começou. Os ventos uivaram como lobos selvagens, a chuva bateu contra as janelas, e um trovão particularmente alto fez Helena dar um grito abafado. Levantei imediatamente e fui até ela. Está tudo bem, murmurei, ajoelhando ao lado da cama improvisada. Ela estava encolhida, tremendo. Nunca gostei de tempestades, confessou com voz pequena. Sem pensar duas vezes, deitei ao lado dela por cima das cobertas, envolvendo-a com meu braço. Ela se aninhou contra meu peito instintivamente, e o perfume dos cabelos dela me envolveu como uma droga. Eu protejo você, sussurrei contra o topo da cabeça dela. Sempre. Foi assim que dormimos naquela primeira noite, colados um ao outro, separados apenas pelas camadas de roupa e cobertores. Mas mesmo assim, senti cada curva do corpo dela contra o meu, memorizei o ritmo da respiração dela, a maneira como relaxava completamente quando se sentia segura. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa entre nós. Helena se adaptava à vida na montanha com uma facilidade que me surpreendia. Ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava, costurava. E eu tentava ser mais gentil, mais civilizado, lutando contra minha natureza bruta para não assustá-la. Mas havia momentos em que nossos olhares se encontravam e o ar entre nós se carregava de uma tensão elétrica. Momentos em que ela me observava cortando lenha, os músculos se contraindo sob o esforço, e eu podia ver o desejo crescendo em seus olhos. Momentos em que ela se inclinava para servir a comida e eu via a curva tentadora do decote, os seios jovens e firmes que me faziam cerrar os punhos para não estender a mão e tocar. A mudança aconteceu numa tarde de chuva, uma semana depois de ela ter chegado. Helena estava costurando perto da lareira, a luz dourada dançando em seus cabelos soltos. Usava um vestido de tecido fino que se moldava ao corpo dela de maneira quase pecaminosa. Quando ela se inclinou para apanhar um novelo de linha que havia caído, o tecido se esticou sobre suas curvas, e eu senti algo primitivo rugir dentro de mim. Levantei da mesa onde estava afiando uma lâmina e caminhei até ela. Helena ergueu os olhos, e o que viu no meu rosto a fez largar a costura. Marcos, sussurrou meu nome como uma pergunta e uma súplica ao mesmo tempo. Ajoelhei diante dela, colocando minhas mãos grandes sobre suas coxas cobertas pelo vestido. Ela tremeu sob meu toque, mas não se afastou. Não aguento mais, confessei com a voz rouca de desejo. Não aguento mais te ter tão perto e não poder te tocar como um homem toca sua mulher. Ela colocou as mãos pequenas sobre as minhas, os dedos delicados contrastando com minha pele áspera. Então me toque. As palavras foram como um tiro de largada. Deslizei minhas mãos para sua cintura e a trouxe para o meu colo, ela se posicionando com as pernas de cada lado das minhas conchas. Podia sentir o calor íntimo dela através das camadas de roupa, e isso quase me fez perder completamente o controle. Segurei seu rosto entre minhas mãos, os polegares acariciando as maçãs do rosto rosadas. Tem certeza? Tenho, ela respondeu sem hesitar. Eu confio em você. A confiança em sua voz foi minha perdição. Trouxe seus lábios aos meus num beijo que começou gentil, quase reverente.
Mas quando ela gemeu suavemente contra minha boca e aprofundou o beijo, toda a minha contenção se desfez. Beijei-a com fome, com anos de solidão e desejo represado. Minha língua explorou sua boca doce, as mãos se perderam em seus cabelos sedosos. Ela correspondeu com uma paixão que me surpreendeu, os dedos se agarrando à minha camisa como se eu fosse sua única âncora no mundo. Quando nos separamos para respirar, seus lábios estavam inchados e úmidos, os olhos escurecidos de desejo. Eram os olhos de uma mulher desperta para sua própria sexualidade, e isso me excitou mais do que qualquer coisa que já havia experimentado. Você é tão linda, murmurei contra sua garganta, depositando beijos na pele macia. Ela arqueou o pescoço, oferecendo mais acesso, um gemido baixo escapando de seus lábios. Levantei-a no colo sem esforço e a carreguei até minha cama. Deitei-a com cuidado sobre as peles macias, me posicionando ao lado dela. A luz da lareira dançava sobre sua pele, criando sombras e realces que a faziam parecer uma deusa. Se quiser que eu pare. Comecei, mas ela selou meus lábios com um beijo fervoroso. Não pare, pediu contra minha boca. Por favor, não pare. Minhas mãos começaram uma exploração lenta e cuidadosa. Desabotoei seu vestido com dedos que tremiam ligeiramente, polegada por polegada da pele alabastrina. Ela usava apenas uma camisola fina por baixo, e quando a removi, fiquei sem respiração. Helena era perfeita. Cachos de uvas pequenos e firmes, cintura estreita, quadris arredondados. Era feminilidade pura, e toda minha. Inclinei-me para beijar a clavícula delicada, descendo lentamente pelo colo, cada toque arrancando pequenos gemidos dela que me enlouqueciam. Você é minha, murmurei contra sua pele quente. Só minha. Só sua, ela concordou, ofegante, os dedos se entrelaçando em meus cabelos. Quando finalmente me despi, vi seus olhos se arregalarem ao contemplar meu corpo. Era um corpo endurecido pelo trabalho, marcado por cicatrizes, masculino em sua forma mais primitiva. E ela o olhava com desejo, não com medo. Pode doer um pouco no começo, avisei, me posicionando sobre ela, apoiando meu peso nos braços. Eu sei, ela sussurrou, envolvendo meu rosto com as mãos. Mas eu quero isso. Quero você. A entrada foi lenta, cuidadosa. Senti a barreira de sua inocência e parei, beijando-a profundamente enquanto ela se acostumava. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas quando perguntei se estava tudo bem, ela assentiu e me puxou para mais perto. Quando finalmente mergulhei por completo nela, foi como voltar para casa. Ela me envolvia como uma luva perfeita, quente e úmida e absolutamente minha. Movimentei-me devagar no início, deixando que se acostumasse, mas logo ela começou a se mover comigo, encontrando nosso ritmo natural. O que se seguiu foi uma dança primitiva, antiga como o mundo. Eu a amei com todo o desejo represado de anos de solidão, e ela se entregou completamente, sem reservas. Seus gemidos ecoavam pela cabana, misturando-se aos meus grunhidos de prazer, criando uma sinfonia que era só nossa. Quando o clímax a atingiu, ela gritou meu nome e se agarrou a mim como se eu fosse sua salvação. Segundos depois, eu a segui, me derramando dentro dela com uma intensidade que me deixou tremendo. Ficamos entrelaçados depois, suados e saciados, eu acariciando seus cabelos enquanto ela desenhava círculos preguiçosos no meu peito. Você se arrependeu? Perguntei, embora temesse a resposta. Ela ergueu a cabeça para me olhar, os olhos verdes brilhando com uma luz nova. Jamais. Mas tenho uma pergunta. Qualquer coisa. É sempre assim? Ri baixinho, beijando o topo de sua cabeça. Não, minha doce Helena. Não é sempre assim. Isso é especial. Somos nós. Nas semanas que se seguiram, nossa paixão só cresceu. Helena desabrochou completamente como mulher, perdendo a timidez inicial e se tornando uma amante apaixonada e ávida. Passávamos dias inteiros na cama quando o tempo permitia, explorando cada polegada do corpo um do outro, aprendendo o que nos dava prazer. Eu a ensinei as nuances do amor físico, como tocar e ser tocada, como dar e receber prazer.
E ela me ensinou algo que eu não sabia que existia: como amar com o coração além do corpo. Como ser completamente vulnerável com outra pessoa e ainda assim me sentir mais forte do que nunca. Construímos nossa própria rotina na montanha. Eu saía para caçar e trabalhar. Ela cuidava da casa e esperava meu retorno. Mas não era submissão, era parceria. Ela me desafiava quando discordava, ria das minhas piadas ruins, cuidava de mim quando eu ficava doente. E à noite, sempre à noite, nos perdíamos um no outro com uma paixão que nunca diminuía. Um dia, cerca de 2 meses depois de Helena ter chegado, descemos juntos à vila para comprar suprimentos. Ela usava um vestido novo que eu havia comprado de um comerciante itinerante, azul como seus olhos, e estava mais bela do que nunca. Caminhamos de mãos dadas pela rua principal, eu com a cabeça erguida e ela sorrindo ao meu lado. As pessoas nos olhavam, era com uma mistura de respeito e medo, ou com inveja mal disfarçada. Mas não me importava. Que olhassem. Helena era minha esposa de fato, se não de direito ainda, e eu tinha orgulho dela. Paramos na loja do ferreiro para cumprimentar João. O homem abraçou a filha com carinho e me estendeu a mão com respeito genuíno. Ela está radiante, comentou, observando o brilho nos olhos de Helena. Estou feliz, pai, ela respondeu simplesmente. Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Naquela noite, de volta à nossa cabana, Helena me surpreendeu. Enquanto eu acendia o fogo, ela apareceu vestida apenas com uma camisola quase transparente, os cabelos soltos caindo como uma cascata sobre os ombros nus. Temos algo para comemorar, disse com um sorriso misterioso. O que estamos comemorando? Ela se aproximou, envolvendo meus braços ao redor de sua cintura. O fato de que em 7 meses você será pai. O mundo parou. Por um momento, não consegui processar as palavras. Depois, a realidade me atingiu como um raio. Você está esperando um filho. Minha voz saiu como um sussurro áspero. Nosso filho, ela corrigiu. Os olhos brilhando de felicidade e nervosismo. Levantei-a do chão e a girei, beijando-a com uma intensidade que a fez rir. Meu filho. Nosso filho. O fruto do nosso amor crescendo dentro dela. Casa comigo, disse impulsivamente, colocando-a de volta no chão. Oficialmente. Quero que seja minha esposa diante de Deus e dos homens. Achei que você nunca fosse pedir, ela riu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Nos casamos na pequena igreja da vila uma semana depois, com João como testemunha e metade da população local assistindo. Helena usava um vestido branco simples que eu havia encomendado especialmente para ela, e nunca esteve mais bela. Quando o padre nos declarou marido e mulher, beijei-a com tanta paixão que arranquei risos escandalizados da congregação. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Observar Helena crescer com nosso filho foi uma experiência extraordinária. Eu me tornei ainda mais protetor, se isso fosse possível, cuidando dela como se fosse feita do mais frágil cristal. Ela ria da minha preocupação excessiva, mas deixava que eu a mimasse. Nossa intimidade mudou durante a gravidez, tornando-se mais ternas, mais cuidadosa. Eu a amava como se ela fosse sagrada, e talvez fosse mesmo. A mulher que carregava meu filho merecia ser adorada. Mimadas. Parto foi longo e difícil. Caminhei pela cabana como uma fera enjaulada enquanto a parteira cuidava de Helena. Seus gritos de dor me rasgavam por dentro, me faziam querer quebrar alguma coisa, brigar com alguém. Mas tudo o que podia fazer era esperar. Quando finalmente ouvi o choro do bebê, quase desmoronei de alívio. A parteira saiu do quarto sorrindo. É um menino, anunciou, forte como o pai. Entrei no quarto e encontrei Helena segurando nosso filho, os cabelos grudados de suor, mas sorrindo como um anjo. O bebê era pequeno e vermelho, mas perfeito em todos os aspectos. Quer segurá-lo? Ela ofereceu, e eu estendi os braços com mãos trêmulas. Segurar meu filho pela primeira vez foi uma experiência transformadora. Aquele pequeno ser havia sido criado do nosso amor, era parte de mim e de Helena. Olhei para seus pequenos punhos fechados, para os olhos ainda fechados, e senti uma onda de amor tão intensa que me deixou sem palavras. Como vamos chamá-lo? Perguntei, minha voz embargada de emoção.
Gabriel. Helena respondeu: Anjo de Deus. Gabriel cresceu forte e saudável, uma mistura perfeita de nós dois. Tinha meus olhos escuros e o nariz delicado da mãe, meu temperamento determinado e a doçura dela. Ver Helena como mãe despertou em mim um amor ainda mais profundo por ela. Se isso fosse possível, nossa vida na montanha se tornou uma rotina abençoada. Eu trabalhava, Helena cuidava da casa e do bebê, e à noite nos reuníamos como família. Quando Gabriel dormia, Helena e eu nos redescobríamos como amantes, nossa paixão renovada pela experiência compartilhada da paternidade. Anos se passaram. Gabriel cresceu, começou a andar, a falar. Helena engravidou novamente, desta vez de uma menina que nasceu com os cabelos claros da mãe e minha teimosia. Ana, nomeamos ela, e nossa família estava completa. Construí uma casa maior, mais adequada para nossa família crescente. Helena a encheu de amor e risadas, transformando nossa antiga cabana solitária num verdadeiro lar. As crianças corriam pelos jardins que ela plantou, trazendo vida e alegria a um lugar que antes conhecia apenas silêncio. Durante todos esses anos, meu amor por Helena só cresceu. Ela envelheceu graciosamente, se tornando ainda mais bela com a maturidade. Algumas noites, quando as crianças finalmente dormiam, eu a observava costurar perto da lareira e me perguntava como havia tido tanta sorte. No que está pensando? Ela perguntaria, percebendo meu olhar. Em como você me salvou, eu respondia sempre. Em como transformou um lobo solitário num homem de família. Você não era um lobo, ela sorria, vindo se sentar no meu colo como fazia desde nossa primeira noite juntos. Era apenas um homem que precisava de amor. E ela estava certa. Helena não havia domado o lobo em mim, ela havia despertado o homem. Me ensinou que força não significava solidão, que ser selvagem não significava ser cruel. Me mostrou que eu podia ser feroz em minha proteção à família e ainda assim gentil em meus momentos íntimos com ela. Nossa paixão nunca diminuiu, mesmo depois de anos de casamento. Helena ainda me excitava com um simples olhar, ainda me fazia tremer com um toque. E eu ainda a fazia corar como uma jovem quando sussurrava palavras doces em seu ouvido. Algumas noites, depois de fazermos amor com a mesma intensidade dos primeiros tempos, ficávamos deitados entrelaçados, conversando sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos filhos. Era nesses momentos que eu me sentia mais completo, mais homem do que jamais havia sido. Você se arrepende? Perguntei uma dessas noites, anos depois de nossa primeira vez. De ter deixado a vila? De ter vindo para a montanha comigo? Helena se virou no meu colo para me encarar, os olhos verdes ainda brilhando com o mesmo amor do primeiro dia. Marcos, disse, acariciando meu rosto com dedos que conheciam cada linha, cada cicatriz. Eu não escolhi deixar a vila. Escolhi você. E escolheria 1000 vezes mais. Foi então que eu soube, com absoluta certeza, que havia encontrado não apenas uma esposa, mas minha alma gêmea. A mulher que havia sido criada especificamente para mim, que havia esperado na vila até o dia em que eu descesse das montanhas para buscá-la. Hoje, décadas depois daquele primeiro encontro no poço, ainda acordo todas as manhãs ao lado dela. Meus cabelos estão grisalhos agora, e algumas rugas marcam seu rosto, mas quando nos olhamos, ainda vemos os mesmos jovens apaixonados que se encontraram naquele dia de outono. Nossos filhos cresceram e tiveram seus próprios filhos, enchendo nossa vida de netos barulhentos e alegres. Mas no final de cada dia, quando a casa fica silenciosa, somos apenas nós dois novamente, o lobo da montanha e sua donzela. E eu ainda desejo como no primeiro dia. Ainda sinto meu coração acelerar quando ela sorri para mim. Ainda acordo de manhã grato por tê-la ao meu lado, sabendo que sem ela eu seria apenas um homem solitário perdido nas montanhas, sem propósito, sem amor, sem vida. Helena me ensinou que ser selvagem não significava estar sozinho. Me mostrou que a verdadeira força está em proteger o que se ama, não em se isolar do mundo. E todos os dias, de todas as formas possíveis, provo a ela que sua escolha foi acertada. Porque eu sou um homem que ama com a mesma intensidade com que uma tempestade varre as montanhas. Violento em minha devoção, selvagem em minha proteção, mas infinitamente terno quando ela sussurra meu nome na escuridão da noite. Esta manhã,
Como todas as outras nos últimos 20 anos, acordei antes do amanhecer com Helena dormindo em meus braços. Seus cabelos, agora com fios prateados que brilham como estrelas, estavam espalhados sobre meu peito. Observei seu rosto em repouso, memorizando mais uma vez cada detalhe, as pequenas rugas ao redor dos olhos que apareceram de tanto sorrir, a cicatriz quase invisível no queixo de quando caiu na floresta anos atrás, os lábios ainda cheios e convidativos. Mesmo depois de todo esse tempo, meu corpo ainda reage à proximidade dela como se fosse a primeira vez. O calor que se espalha pelo meu peito, a necessidade primitiva de tocar, de possuir, de confirmar que ela ainda é minha. Passei os dedos pelos cabelos dela com cuidado para não acordá-la, mas ela se mexeu, abrindo os olhos verdes que ainda me fazem sentir como um jovem inexperiente. Bom dia, meu lobo, murmurou, a voz rouca do sono, sorrindo daquele jeito que fazia meu coração disparar. Bom dia, minha doce Helena, respondi, beijando sua testa. Dormiu bem? Sempre durmo bem em seus braços, ela disse, se aconchegando mais contra mim. Mas sonhei com nosso primeiro encontro. Você se lembra? Como poderia esquecer? Aquele dia mudou completamente o rumo da minha existência. Antes dela, eu era apenas um homem perdido, usando a solidão como escudo contra um mundo que parecia não ter lugar para mim. Depois dela, descobri que não era um lobo solitário. Era um homem que precisava de sua loba para estar completo. Lembro de cada segundo, respondi, minha mão deslizando pela curva de seu quadril por cima da camisola. Lembro de como você não fugiu quando me viu. Lembro de pensar que você era a coisa mais bela que eu já havia visto. E eu lembro de pensar que você parecia perigoso, ela riu baixinho. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza que me fez querer chegar mais perto em vez de correr. Virei-a de costas na cama, me posicionando sobre ela, apoiando meu peso nos braços. Mesmo após todos esses anos, ela ainda parecia pequena e delicada sob mim, ainda despertava meu instinto protetor mais primitivo. Você salvou um homem condenado, murmurei contra seus lábios. Me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. E você me mostrou o que significava ser amada de verdade, ela respondeu, suas mãos acariciando meu rosto barbado. Me fez sentir como a mulher mais desejada do mundo. Nossos lábios se encontraram num beijo que começou suave mas rapidamente se aprofundou, carregado de décadas de amor e desejo que jamais diminuíram. Minhas mãos exploraram seu corpo que conhecia tão bem quanto meu próprio, cada curva memorizada, cada ponto sensível mapeado ao longo dos anos. Helena gemeu suavemente contra minha boca quando meus dedos encontraram os pontos que a faziam tremer. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda corava quando eu a tocava assim, ainda arqueava o corpo contra o meu com a mesma paixão da primeira vez. Marcos, sussurrou meu nome como uma oração, e eu senti a familiar onda de possessividade me dominar. Minha, murmurei contra seu pescoço, beijando a pele macia que ainda tinha o mesmo sabor doce de sempre. Sempre minha. Sempre, ela confirmou, me puxando para mais perto. O amor que fizemos naquela manhã foi diferente dos primeiros anos, menos urgente, mais profundo. Era o amor de duas pessoas que haviam enfrentado juntas as tempestades da vida e emergido mais fortes. Era paixão temperada pela experiência, desejo aprofundado pelo conhecimento íntimo que só vem com décadas de entrega mútua. Depois, ficamos deitados entrelaçados, observando o sol nascer através da janela. Nossa casa estava silenciosa, os filhos há muito tinham suas próprias famílias, e os netos só viriam visitar no fim de semana. Sabe o que mais amo em você? Helena perguntou de repente, desenhando círculos preguiçosos no meu peito. O quê? Como você ainda me olha. Mesmo depois de tudo, mesmo com os cabelos grisalhos e as rugas, você ainda me olha como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era verdade. Para mim, Helena não havia envelhecido um só dia. Quando a olhava, ainda havia a jovem de 22 anos que havia corajosamente deixado tudo para vir comigo para a montanha. Via a mulher que havia me dado 2 filhos lindos, que havia transformado minha cabana solitária num lar cheio de amor e risadas. Porque você é, respondi simplesmente. Sempre foi, sempre será.
Levantamos devagar, preparamos café juntos como fazíamos todas as manhãs. Helena cantarolava enquanto cozinhava, e eu me perdi observando seus movimentos graciosos, a maneira como a luz da manhã brincava em seus cabelos. Está me encarando de novo, ela disse sem se virar, mas eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Tenho direito. Você é minha esposa. Por 20 anos ela riu. E ainda fico nervosa quando você me olha assim. Assim como... Ela se virou, segurando uma colher de pau e me encarando com uma expressão que era parte diversão, parte desejo. Como se quisesse me devorar. Aproximei-me dela com passos lentos e deliberados, o mesmo jeito que usava para caçar na floresta. Helena recuou até suas costas tocarem o balcão da cozinha, os olhos se arregalando ligeiramente. Talvez eu queira mesmo, murmurei, colocando as mãos no balcão de cada lado dela, prendendo-a entre meus braços. O perfume dela me envolveu, doce e familiar, misturado com o cheiro de pão assando e café fresco. Era o cheiro do meu lar, da minha felicidade. Marcos, ela sussurrou, mas não havia protesto em sua voz, apenas a mesma excitação de sempre. Beijei seu pescoço, sentindo seu pulso acelerar sob meus lábios. Mesmo depois de tantos anos juntos, meu toque ainda a afetava assim. Ainda tinha o poder de fazê-la tremer, de despertar seu desejo com a mesma intensidade dos primeiros dias. O café vai queimar, ela protestou fracamente, mas suas mãos já estavam se agarrando à minha camisa. Deixa queimar, respondi contra sua pele. Posso fazer outro depois. Mas antes que as coisas fossem longe demais, ouvimos o som familiar de cascos na estrada. Helena se afastou, alisando os cabelos e tentando compor a expressão, enquanto eu resmungava baixinho sobre visitantes inconvenientes. Devem ser Gabriel e Ana com as crianças, Helena disse, seus olhos brilhando de alegria antecipada. E era mesmo. Nossos filhos apareceram na porta, seguidos por uma pequena multidão de netos barulhentos que imediatamente correram para os braços dos avós. A casa se encheu instantaneamente de risadas e conversas animadas, transformando nossa manhã tranquila numa reunião familiar caótica e maravilhosa. Observei Helena interagir com nossos netos, vendo como seus olhos brilhavam de felicidade, como ela ainda tinha paciência infinita para suas perguntas sem fim e travessuras. Era a mesma mulher que havia cuidado de nossos próprios filhos com tanto amor e dedicação, e meu coração se encheu de orgulho e gratidão. Vovô Marcos, chamou Emma, nossa neta mais velha, de 7 anos. Conta de novo a história de como você conheceu a vovó. Sim, clamaram os outros em coro. Conta a história. Helena me lançou um olhar divertido. Vai, meu lobo. Eles adoram essa história. Sentei-me na cadeira de balanço que havia construído anos atrás, Emma no meu colo e os outros pequenos se acomodando ao meu redor. Helena se sentou na cadeira ao lado, tricotando tranquilamente enquanto ouvia uma história que conhecia de cor. Era uma vez, comecei, usando a voz mais dramática que conseguia, um lobo solitário que vivia no alto das montanhas. As crianças se inclinaram para a frente, fascinadas, mesmo já conhecendo cada palavra da história. Contei sobre o primeiro encontro no poço, sobre como eu havia escolhido Helena entre todas as mulheres da vila, sobre como ela havia corajosamente aceito vir comigo para a montanha. E eles viveram felizes para sempre? Perguntou o pequeno João, filho de Gabriel, com os olhos arregalados. Ainda estamos vivendo, Helena respondeu suavemente, me lançando um olhar carregado de amor. Ainda somos felizes todos os dias. Os netos aplaudiram, satisfeitos com a resposta, e logo se dispersaram para brincar no jardim. Gabriel e Ana ficaram para almoçar, e passamos uma tarde agradável em família. Mas quando o sol começou a se pôr, eles partiram, levando a pequena multidão de volta para casa. A quietude retornou à nossa casa, mas não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio satisfeito, cheio de memórias e amor acumulado. Mais um dia perfeito, Helena suspirou contente, se aninhando contra mim no sofá diante da lareira. Todos os dias são perfeitos quando você está aqui, respondi, beijando o topo de sua cabeça. Você ainda me ama como me amava no começo? Ela perguntou,
A pergunta saindo com uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Segurei seu rosto entre minhas mãos, forçando-a a me olhar nos olhos. Helena, meu amor por você não diminuiu nem um pouco em todos esses anos. Se algo mudou, foi que cresceu. Você é minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha melhor amiga, minha amante, minha companheira de vida. Você é tudo para mim. Lágrimas brilharam em seus olhos verdes. E você é tudo para mim também. Meu lobo feroz que se tornou o homem mais gentil do mundo. Naquela noite, fizemos amor com a paixão de recém-casados e a ternura de velhos amantes. Cada toque era uma promessa renovada, cada beijo uma reafirmação do nosso compromisso um com o outro. Depois, deitados no escuro, Helena adormeceu primeiro como sempre fazia. Fiquei acordado por mais tempo, ouvindo sua respiração tranquila, sentindo o calor de seu corpo colado ao meu. Pensei em todas as decisões que me haviam levado até aquele momento. A solidão escolhida, o isolamento nas montanhas, a descida impulsiva à vila naquele dia de outono. Se tivesse tomado qualquer outra decisão, poderia nunca ter encontrado Helena. Poderia ter continuado vivendo como um lobo solitário até morrer sozinho e amargo. Mas o destino, ou Deus, ou qualquer força que governa o universo, havia me guiado até ela. Havia colocado em meu caminho a única mulher no mundo capaz de ver além da fera que eu achava ser e encontrar o homem que estava escondido por baixo. Helena havia me domado. Sim, mas não da maneira que se doma um animal selvagem. Ela havia me civilizado através do amor, me havia ensinado que eu podia ser forte e gentil ao mesmo tempo, protetor e carinhoso, um lobo feroz quando necessário e um homem doce quando apropriado. E em troca, eu havia lhe dado tudo o que tinha. Meu amor incondicional, minha proteção feroz, minha devoção absoluta. Havia construído nossa vida juntos tijolo por tijolo, dia após dia, beijo após beijo. Nossa história não era apenas sobre paixão. Embora Deus soubesse que a paixão nunca havia faltado entre nós. Era sobre companheirismo, sobre enfrentar as dificuldades da vida lado a lado, sobre criar uma família e ver nosso amor florescer nas próximas gerações. Era sobre descobrir que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos de êxtase, mas sobre escolher a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando ela está doente, ou irritada, ou quando vocês discutem sobre coisas bobas. É sobre perdoar, sobre crescer juntos, sobre se tornar uma só carne de verdade. Helena se mexeu em seus braços, murmurando algo incompreensível, e instintivamente a segurei mais forte. Mesmo dormindo, meu corpo a protegia, meu coração batia por ela. Eu te amo, sussurrei na escuridão, palavras que ela não podia ouvir mas que precisavam ser ditas. Te amo mais do que a minha própria vida. E era verdade. Se alguém me perguntasse qual havia sido o momento mais importante da minha vida, eu não hesitaria em responder. Foi quando vi Helena pela primeira vez junto ao poço da vila. Tudo que veio antes foi apenas preparação. Tudo que veio depois foi consequência daquele momento perfeito. Ela havia sido minha salvação em todos os sentidos da palavra. Havia me salvado da solidão, da amargura, do vazio que ameaçava consumir minha alma. Havia me dado propósito, alegria, uma razão para ser melhor do que eu era. E eu havia sido o lobo feroz que a havia reivindicado, que a havia amado com uma intensidade que assustaria homens menores. Havia sido seu protetor, seu amante, o pai de seus filhos, seu companheiro de vida. Juntos, havíamos criado algo belo e duradouro. Uma família, um lar, um amor que serviria de exemplo para nossos filhos e netos. Havíamos provado que às vezes os opostos não apenas se atraem, eles se completam de uma maneira que torna ambos mais fortes. O lobo e sua donzela. O selvagem e a civilizada. O solitário e a que precisava de companhia. No final, descobrimos que não éramos tão diferentes assim. Ambos estávamos procurando por alguém que nos entendesse, que nos aceitasse completamente, que nos amasse não apesar de nossos defeitos, mas incluindo eles. E havíamos encontrado isso um no outro. Enquanto o sono finalmente chegava, segurei Helena mais uma vez contra meu peito, meu último pensamento consciente sendo uma oração de gratidão por ter sido abençoado com o amor da mulher mais perfeita do mundo. Amanhã seria outro dia, mais uma oportunidade de mostrar minha devoção.
Mais 24 horas para amar a mulher que havia transformado um lobo solitário no homem mais feliz da terra. E eu não desperdiçaria nem um segundo sequer.